Abençoado com a parte do Senhor, amém, irmãos? Estamos felizes de estarmos aqui reunidos nesse primeiro culto do ano, né, que Deus proporcionou para nós estarmos. Então, de grande alegria nós estarmos juntos, amém? E eu creio que o seu ano foi maravilhoso. Às vezes não é um ano que a gente espera, né? Mas é o que Deus proporciona para nós. Mas nós temos que louvar a Deus e ser grato a Ele pelas provações, pelas lutas, pelas guerras. Em tudo isso, Ele está presente na nossa vida. Amém? Então, independente das situações que estamos passando, uma coisa eu sempre aprendi e levo comigo: gratidão. Fala assim comigo: gratidão. Gratidão é você fazer parte de um grupo seleto de pessoas que, independente se o Senhor faz ou não, ou já fez, ou vai fazer ou não, você é grato a Ele. Tu é grato pelo filho que tem, pela casa que tem, pela família que Deus lhe proporcionou. E aí, quando nós passamos a ser mais grato a Deus e deixamos de reclamar mais e agradecer mais, a nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a fazer sentido. E aí eu creio que Deus olha lá de cima e Ele diz assim: aí o meu filho é grato. Ele não é grato por agora que ele está, estou numa... Não, ele é grato por aquilo que Deus já fez e está fazendo na vida dele. Então repita comigo: eu preciso, este ano que entrou, ser mais grato. Fala assim: murmurar menos e agradecer mais. Porque eu aprendi, irmão, quem murmura nunca sai da prova. Quem reclama nunca tem o suficiente. Mas se você aprender a agradecer por tudo que vem na tua mão, por tudo que Deus tem proporcionado, sua vida começa a mudar. Aí você vai dizer assim: Senhor, o que é isso? Deus, você passou a agradecer. Então agradeça sempre. Amém? Aleluia. Talvez não é o marido que você gostaria, mas é o chatinho que Jesus preparou para você. Então agradeça pelo chatinho que você tem. Amém? Agradeça a Deus pelo chatinho que você tem e diz para Ele: eu te amo. Você é chato, mas eu te amo. É isso aí. Abre a sua Bíblia comigo. Deus tem uma palavra para nós em Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Se não me falha a memória, acho que tem um evento com crianças esse mês também. Não é isso? Tem um evento com criança aí na piscina, vai ser benção. Cadê as crianças? Estão aí? Vai ter um evento abençoado aí, não vai? Não vai, Tati? Com essas crianças? Aleluia. Lucas 22, versículo de número 54. E você diga: graças a Deus. O texto diz assim: então prenderam, levaram e meteram numa casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, e assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo que estava sentado junto ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, porém negou, dizendo: a mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles? Mas Pedro disse ao homem: não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse ao homem: não sei o que disseste. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dizia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E você diz assim: graças a Deus. O versículo que acabamos de ler é um versículo
que faz ressaltar aos nossos olhos uma grande preocupação. Porque o texto que acabamos de ler fala de um discípulo que andava com Cristo, já tinha vivido dias maravilhosos com o Senhor, já tinha visto grandes milagres, grandes curas, e até mesmo ele, Pedro, Deus lhe usa para curar os enfermos, numa grande comissão que o Senhor tinha dado aos seus discípulos. O texto vai dizer também que Pedro é o percussor que, depois de Cristo, o único que andou sobre as águas foi Pedro. Pedro era um homem que tinha grandes experiências com o Senhor, grande intimidade com Deus, ao ponto de fazer maravilhas, andar com Cristo e ter uma percepção do mundo espiritual muito grande. Mas o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Pedro, no versículo 54, então, prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Jesus está sendo preso, Jesus está indo para os últimos minutos de tempo de vida na terra. Há um interrogatório acontecendo, e o texto vai dizer que Pedro está de longe, seguindo o Senhor de longe. Um homem que já tinha vivido grandes experiências, andou sobre as águas, curou, viu milagre, viu sobrenatural, mas no momento difícil da vida de Cristo, ele vai seguir Jesus de longe. E esse é o começo deste ano, é uma reflexão para nossas vidas aqui, porque nessa casa é o ano de servir, e às vezes a gente fez tantos projetos na virada do ano, seja ele em curso, seja ele em capacidade, seja ele de ler mais, estudar mais, se inteirar mais das coisas, seja uma evolução de capacitar-se mais, enfim. A grande pergunta que salta aos nossos corações nessa noite é: se dentro desses projetos que a gente colocou como meta para esse ano, se existe algum lugar para Cristo nesses projetos, ou se dentro dos projetos pessoais meus, num dado momento eu disse, eu vou seguir o Senhor não só de longe, mas esse ano eu vou ter mais intimidade com o Senhor. Esse ano eu quero desfrutar mais da sua presença. Esse ano eu quero estar mais presente aos cultos. Esse ano eu quero tirar um tempo dos meus afazeres, que são muitos, para ter uma proximidade melhor, mais profunda com o Senhor. O texto vai dizer que esse homem era um homem espiritual, é um homem que tinha uma habilidade grande, era um homem que Jesus lhe encontra na praia, num momento difícil, que não pesca nada. Jesus muda o cativeiro desse homem, e ao longo da caminhada, quando Jesus está para passar o problema, uma dificuldade grande, que é a cruz do Calvário, esse homem abandona Cristo e vai seguir Cristo de longe. E essa noite é uma reflexão disso para nós. O que faz uma pessoa seguir Cristo de longe? Ou quem sabe uma pessoa que já teve uma comunhão tão grande com esse Deus, e hoje está tão longe dele. Pedro vai mostrar isso para nós, que há um problema que nós temos que entender e perceber, que mesmo que nós lá atrás tivéssemos uma grande comunhão com ele, a grande pergunta no início desse ano para nós, desse culto, é: a comunhão continua a mesma, ou eu agora sou um seguidor de longe? Será que a paixão por ele é a mesma? A entrega por ele é a mesma? A intimidade é a mesma? Eu sou apenas
um observador de longe do movimento, dos milagres, da cura, daquilo que o Senhor tem feito. E isso é preocupante, porque não está afetando um qualquer, está afetando um discípulo que, dado o momento da sua vida, em vez de estar com Cristo, no momento difícil da vida de Cristo, ele larga o Senhor e vai ser agora um observador de longe. E aí é uma preocupação também para nós. Como que esse homem entra numa fase dessa? Que Cristo disse que ia para a cruz, ele disse: o Senhor não vai. Aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do meu Pai. Pedro queria morrer por Cristo, mas Cristo lhe deu uma palavra e disse assim: antes que o galo cante, tu me negarás. Ele disse: tu mesmo. E está para se cumprir no texto que lemos. Agora me diz, como isso, pastor? Um Deus que fez tanto por Pedro, e que na hora que precisava, pelo menos estar perto dele, num momento tão difícil que era levar o pecado da humanidade sobre ele, e não era fácil. Pedro agora deixa Cristo só e vai segui-lo de longe. Isso é um despertar para nós. Vocês estão aí? Quem sabe entramos aqui nesse culto seguindo Cristo de longe. Eu não quero ser mais discípulo, eu quero ser seguidor. Porque o seguidor não tem tanto compromisso com Cristo. Eu sempre digo isso, que o seguidor está atrás do pão e o peixe, naquilo que o Senhor pode lhe dar. Enquanto a sua barriga está cheia e tudo está normal, eu não preciso tanto mais de Cristo. Eu posso segui-lo de longe. Não há falta na minha casa, não há falta no meu armário, não há falta nada. Minha vida está tranquila, meu marido está tranquilo, a minha casa está tranquila, porque eu preciso tanto de Cristo. Posso ser apenas um seguidor de longe. É isso aqui que Pedro vai demonstrar para nós. De um pescador falido, que pesca à noite e não pega nada, encontra com Jesus, Jesus transforma a sua vida, e quando Cristo, ele em vez de estar perto do Senhor, ele agora diz: eu não quero envolver com ele, mas tu és discípulo dele, porque o jeito que tu fala é diferente. Não, eu nem lhe conheço, não sei quem é, mas eu te vi. Não, você viu outra pessoa, tu não me viu não. Será que nós somos assim também, irmão? Quando Cristo precisa de nós para levar a palavra a alguém, despertar da nossa casa, entregar um folheto, servir alguém, fazer uma oração para alguém, na casa de alguém, eu vou dizer: não conheço, não. É melhor ficar de longe, é melhor não se envolver, é melhor não ter disponibilidade, meu tempo é curto, estou atarefado demais, eu tenho muito trabalho, não posso ir. Ou quem sabe nós até damos desculpa: meu filho está doente, coitada, a criança está tão sadia dentro de casa, e às vezes a mãe diz: meu filho está doente, meu marido está quase morrendo, ainda coloca doença na criança, coitada, a criança está perfeita ali. Será que estamos seguindo de longe ou estamos perto? Nos seus projetos de virada de ano, tem algum espaço para Jesus na sua agenda? Abrimos espaço melhor, ou nossa preocupação é com os nossos afazeres, com o meu marido, com a minha casa, com a minha esposa, com o meu empreendimento, com o meu negócio, com o meu salário, com o meu emprego? E se sobrar um tempo, quem sabe Jesus entra na agenda. Porque a gente tem um costume, irmão, e isso para mim é ingratidão, de lembrar dele só quando a gente precisa. Porque
que a gente não dá a Ele o devido valor e espaço dentro do nosso coração e dizer para Ele, verdadeiramente, primeiro é o Senhor na minha vida, depois as minhas coisas? Porque Ele diz que aquele que procura Ele primeiro, as demais coisas serão acrescentadas em suas vidas. Ele não diz, cuida das suas, depois das minhas. Ele diz, cuida das minhas, busca as minhas coisas, se interessa pelas minhas coisas. Porque enquanto você se interessar pelas minhas, eu me interesso pelas tuas. E se tu me buscar primeiro as demais coisas que tu precisa, que eu sei que tu precisa, eu vou acrescentar e arrumar para você aquilo que você não consegue arrumar. Ele está dizendo, aquilo que tu sai do teu controle, tu não tem controle. Porque se tivesse te arrumado, se deixar eu entrar, ele tem mais espaço na sua vida, no teu coração. Aquilo que tu não consegue resolver, eu resolvo com você. Vocês estão aí, crente? E é isso que Pedro está dizendo no texto. E o texto diz, segui a ele de longe. Então temos algumas consequências aqui. E a primeira consequência que eu tenho aqui, que quando a gente segue ele de longe, a gente se torna morno, espiritualmente falando. Porque não tem como uma pessoa que segue Jesus de perto estar morno. Não tem como uma pessoa que tem intimidade com ele e ele está morno. Não é frio e nem quente, é morno. Então quem está morno? Quem está morno é quem segue Cristo de longe. E aí o texto vai dizer em Apocalipse 3, versículo 15, 14 e 15. 15 ao 17. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. O texto está dizendo em Apocalipse, Deus dizendo, eu te conheço muito bem. Tu és nem quente nem frio, tu és morno. E a pior coisa que tem é viver com morno. Porque você olha para ele e diz para ele, tu está bem? E ele diz, estou bem. Bem mesmo? Estou. Por que tu está bem? Eu estou bem porque eu conheço o Senhor, estou bem. Eu não preciso ter tanto fogo. Porque a realidade é que quem está frio sabe que está frio. O frio reconhece a sua atualidade. Ele diz, eu preciso me aproximar do Senhor, porque eu estou observando de longe. Então ele conhece o teu estado. O morno não. O morno está todo mundo ruim e ele está bom. Aí Cristo está dizendo, vou vomitar você da minha boca. Mas por quê? Porque não tem como eu trabalhar na vida de ninguém se esse alguém não dá prioridade a mim primeiro. Por quê? Porque tu és indeciso. O morno é aquela pessoa que está em cima do muro. Uma hora ele quer Cristo, uma hora ele quer desviar. Uma hora ele quer ficar casado, uma hora ele quer meter o pé. Uma hora que ele quer Deus, uma hora que ele quer o inferno. Ele não sabe o que quer. E como ele não sabe o que quer, o Senhor toma atitude por ele. O que é? Vou lhe vomitar. Por quê? Porque eu tenho que decidir quem eu sou. Ou eu sou frio ou sou quente. Deus está dizendo, não tem lugar para mordidão. Quem segue de longe, ou segue de perto ou não segue. Mas eu quero seguir de longe não adianta. Ou tu segue de perto ou não segue. Mas ficar no meio do caminho, seguindo de longe, ele está dizendo, ei, não faz parte. Vocês estão aí? Estão entendendo a palavra, irmão? Pastor, quem segue? Quem segue? Quem segue como morro? Não dá para confiar em quem é morno. Mas dá para confiar em quem é frio.
Porque o frio, ele sabe que ele está frio. Ele olha e diz: eu estou ruim, preciso de ajuda. E o morno, ele nunca precisa de ajuda. No frio você conhece ele. Eu preciso de ajuda, preciso de oração, preciso de campanha lá em casa. Me ajuda, me socorre. Ei, ora por mim, intercede por mim. Tem oração na igreja, tem um monte. O que tem aí? Eu quero estar envolvido nesses mistérios aí. Eu preciso me aquecer. Por quê? Porque eu estou frio. Eu morro. Ele até carrega a Bíblia, irmão. Carrega. Ele vem no culto. Que dia? O dia que ele quiser. Na ceia, ele prefere o shopping do que a ceia. Ele prefere o churrasco do que a ceia. Ele prefere os aniversários do que a ceia. Ele troca aquilo que é sagrado por aquilo que é passageiro. Ele não definiu na vida dele o que ele quer. Ele é morno. Ele pode estar até com o nome no hall de membro da igreja, mas ele é morno. E se ele é morno, e por que ele é morno, pastor? Porque o texto vai dizer, volta aí mesmo, 17: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou frente. Ou seja, quem dera, o Senhor dizendo, que eu pudesse confiar em você. Quem dera. Porque uma coisa que Deus quer de nós é sinceridade. A gente faz tanta promessa, muitas das vezes não cumpre nada. E até parece que Deus não nos conhece. Deus está procurando um homem, uma mulher que seja sincero. Diz: eu estou ruim, mas eu preciso melhorar. Sozinho eu não consigo, Senhor, mas se tu pegar na minha mão, eu vou me erguer de novo. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor conhece as obras dele. E o versículo 17 vai dizer, ele dizendo: quem? O morto. Eu sou rico, estou enriquecido, tenho falta de nada. Aí o texto vai dizer que Cristo diz: você não sabe que tu é um desgraçado, tu é miserável, tu é pobre, tu é cego, tu é nu. Porque o morro, ele se apoia na riqueza que ele tem, na estrutura que ele tem, na casa que ele tem, no salário que ele tem, na vida boa que ele está levando. Então ele diz: não há espaço para o Senhor. Por quê? Porque a minha agenda é primordial. A tua agenda não faz sentido para mim. E quando a agenda de Deus há conflito com a agenda dele, permanece a agenda dele e não a de Cristo. Deus diz para ele: faça isso. Ele diz: não faço. Não. Mas por que tu não faz? Hoje é dia do jogo do Flamengo, não posso perder. Hoje tem uma visita, por que tu não vai? Hoje é dia do jogo do Vasco, eu vou perder o jogo do Vasco, o meu Vascão. Vocês estão aí? Mas alguém precisa de você. Ele quer uma palavra sua, ele quer uma oração sua. Vai lá e diz: hoje não, pode ser amanhã, porque hoje eu tenho uma prioridade. Mas por que ele tem uma prioridade? É porque ele está rico, ele está trabalhando, a vida dele está boa, ele não precisa tanto de Cristo mais. Ele agora está colocando o projeto dele para andar, porque vale mais o projeto dele do que as coisas do céu. Aí Cristo diz para ele: tu é um miserável, tu é desgraçado, tu é cego e tu é nu. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Está dizendo assim: tu para mim não é nada. Versículo 18: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, fala de santidade, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que veja. Ou seja, tu é morno. Tu não percebeu ainda que tu é morno. As tuas vestes estão sujas. Troca as vestes, coloque colírio, olha no espelho, se vê a si próprio, e tu vai ver que tu não é aquilo que tu acha que é.
Porque não é a tua aprovação, é a aprovação do céu sobre nós. Não é a minha balança, é a balança do céu sobre mim. E como o céu vê, e como esse Deus me vê, não é como eu me vejo, é como Ele me vê. E como Ele te vê nessa noite. Pergunta ao seu irmão, você está aí, irmão? Fala para ele, você chegou no culto? Pastor, por que uma pessoa se torna morno espiritualmente? Quando a pessoa vai se tornando morno espiritualmente, quando ele dá conta, ele está aqui, ó, no versículo 55. Põe aí Lucas 22, 55. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todo assentado, assentou-se Pedro entre. Pedro está sentando perto de quem, irmão? De ímpio, que não tem nada para lhe passar. Mas isso tudo é porque ele está vendo Jesus de longe. E quando eu estou vendo Jesus de longe, as mesinhas que não convém, fica muito mais atrativo do que as coisas do céu. As conversas mundanas passam a ser atrativo mais do que as coisas do céu. As piadas indecentes passam a ser muito mais atrativo para mim. E isso está acontecendo. E Pedro sentando-se, mas não está sentando com os discípulos, não. E isso é uma consequência de quem observa Jesus de longe. O que, pastor? Eu passo a ter mais prazer nas mesinhas do que na palavra. Eu tenho mais prazer nos papos do que a oração. Faz mais sentido para mim alguém me chamar para certos tipos de mesas do que eu ir para o culto. Faz mais sentido para mim eu ir para um cinema. É pecado ir para o cinema? Lógico que não. Lógico que não. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Lógico que não. Lógico que não. É só para você entender que uma resenha é muito mais importante do que estar na casa do Pai. O salmista disse: me alegrei quando me disseram vamos a uma festa. Não, o salmista diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Queria deixar o salmista alegre, era convidar para um culto. Ele está dizendo: sabe o que é mais alegre da minha vida? É quando eu entro pela porta do santuário e vou cultuar a Ele. Quando um crente segue Jesus de longe, ele se torna morno. E ele passa a sentar em roda de escarnecedores. Ele gosta de ouvir piada de crente. Ele compartilha coisa boa, não. Ele compartilha coisa de desgraça. A missionária caiu, arrumou outro homem. Olha aí para você ver que safadeza. É a vida dele. Ele não ora se o Senhor tem misericórdia da sua igreja. Um irmão caiu, Deus tem misericórdia, levante ele, Senhor, liberte ele. Não. Irmão, teve um acontecimento na internet esses dias, de uma situação complicada dentro da igreja. Teve pancadaria. O que tem de gente que me mandou aquele vídeo, irmão? Que graça tem compartilhar a desgraça dos outros?
Vou ganhar o que com isso? Era para a gente ter vergonha e orar ao Senhor para que isso não aconteça. Mas a gente promove mais ainda as desgraças. Isso fala quem eu sou. Isso fala de mim, do meu caráter. Me alegro com a queda do outro. Fico feliz com a desgraça do outro. Vocês estão aí? Fala para o seu irmão, cuidado com as mesas. Tem mesa que não convém tu sentar. Tem mesas que não convém você sentar. Tem lugares que não convém a gente estar. Tem conversa que não edifica, ela atrapalha. Tem papo que entristece o Espírito Santo de Deus. Tem bolinho da fofoca, da contenda, do disse-me-disse, que o Espírito Santo se entristece com determinado tipo de conversa. Mas isso tudo está acontecendo por Pedro, porque um dia ele determinou em seguir Jesus de longe. Olha o que diz em Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, e nem para o montouro. Lança fora. Quem tem ouvidos para que ouvir, que ouça. Quem é o sal? Somos nós. Se nós perdermos o sabor, para nada presta. Jesus está dizendo, é melhor jogar fora. Porque uma cozinheira que cozinha muito, e aqui deve ter muitas, o segredo da sua comida, você vai dizer, é o tempero. Não, é o sal. Que pode ter um tempero maravilhoso, se tu salgar demais, para nada presta. Quando uma comida está boa, é porque o tempero está bom e o sal está na medida certa. E quem é o sal deste mundo? Somos nós. O sal dentro de uma comida, ele é o mais barato. Nunca está na prateleira de cima, ele está na prateleira de baixo. Desvalorizado. Vou comprar 1 quilo de sal. Você vai procurar em cima? Não, está lá embaixo, escondido. Mas sem o sal nessa terra, o que seria? Você é o sal. Nós trazemos o tempero para esse planeta Terra. O que seria desse planeta Terra se não tivesse um crente salvo em Jesus Cristo, que coloca sabor aonde não tem sabor, coloca tempero aonde não tem tempero, sempre tem uma palavra de vitória, uma palavra de milagre, uma oração abençoada. Nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Primeira consequência, eu torno. Quando eu sigo Cristo de longe, eu me torno morno espiritualmente. A segunda consequência, eu me torno improdutivo. Não tem como ninguém que segue Jesus de longe se tornar produtivo. Pelo contrário, ele se torna improdutivo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos lá? Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. O 3: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Sabe o que Cristo está dizendo? Eu sou a videira,
que dá fruto, limpa ele para que dê mais fruto. Mas quem está em mim e não dá fruto, corta e joga no fogo, porque para nada presta. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração do ano de servir, Jesus está dizendo: eu não vim na terra para que ninguém me servisse, mas eu vim na terra para servir. Porque o menor aqui é maior no reino de Deus. Certa feita, Jesus colocou seus discípulos sentados e lhe enxugou os pés. Pegou uma bacia, uma toalha, lavou os pés dos discípulos, para ensinar para os discípulos a humildade, que ele, sendo filho de Deus, está demonstrando para eles a humildade do serviço. E na realidade, irmão, só serve outra pessoa quem é humilde. O orgulhoso, soberbo não serve ninguém. Ele quer ser servido, ele quer se aparecer, ele quer flash, ele quer câmera, ele quer elogio. Mas quem serve não está preocupado com isso. Quem serve no reino, ele quer que o reino cresça e que ele diminua. Perguntaram a João Batista: e aí, João, quem é tu? E ele disse: mas o que eu quero saber de você, para que eu leve para quem me mandou. Nós queremos saber quem é você. E aí João Batista perguntou para ele: mas o que eles estão dizendo sobre mim? Aí eles disseram: tu és Elias, o profeta. Tu és um dos profetas. Mas fala para nós, João, quem é tu? Ele disse: eu vou falar. É quem? Eu sou uma voz que clama no deserto. Tu é o quê? Eu sou só uma voz, porque quem brilha é ele, quem faz é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem transforma é ele, quem faz é ele. A glória é para ele, louvor para ele, adoração para ele, é ele. Aí João Batista disse: que ele cresça e que eu diminua. Tu curou? Disse: eu curei? Não, quem curou foi ele. Mas tu libertou? Disse: eu libertei? Não, quem libertou foi ele. Só pode servir outra pessoa quem é humilde. E Jesus nos ensinou sobre a humildade. E ele diz: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele dá muito. Mas se eu sou videiro e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Atira para onde? Atira para o fogo. Porque João Batista diz que o machado está posto à raiz, e a árvore que não dá fruto se corta e joga no fogo. E a que dá fruto, limpa. E quem é o agricultor? É Deus. E quem é o videiro? Jesus. A que não dá fruto, corta e joga no fogo, que ocupa o espaço de quem quer dar fruto. Pastor, mas quem corta? É o machado. Quem tira? É Deus. Porque se Deus salvou a tua alma e colocou na casa dele, é porque ele acredita em você, que você vai dar muito fruto para ele. Ele acredita no teu potencial, que tu vai revolucionar na tua casa, na tua rua, aonde você mora. Fazendo o quê? Tirando as almas do inferno, da escuridão, das trevas, e trazendo para a luz. Pega na mão desse irmão e diz: tu és escolhido de Deus para florescer no tempo dele. Ou você acha que Deus te escolheu porque você tem um rostinho bonito? Você acha que Deus te escolheu pela tua aparência? Deus te escolheu porque viu um potencial aí dentro. Ele disse: vou trazer e colocar na minha casa
e ele vai dar muito fruto para o meu reino. O testemunho dele vai abalar, o testemunho dele vai converter muitas almas. Aonde eu arranquei ele, aonde eu vou colocar ele, ele vai entrar em boca de fumo, ele vai entrar nas esquinas, não vai ter problema para ele, ele vai entrar, ele vai pregar, e meu nome será glorificado. Ele será testemunho onde ele trabalha, ele vai ser luz aonde ele está, para aqueles que estão em treva. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: nossa, aconteceu alguma coisa contigo. O que aconteceu? Ele vai dizer: Cristo entrou na minha vida. Se Deus transformou a sua, Ele pode transformar a minha. Eu vou aonde você congrega e vou cultuar a Deus contigo. Dá uma olhada para 3 pessoas, sacode ele e fala assim: ó, Jesus conta contigo. Fala para ele: Jesus conta contigo. Isso, balança ele e fala: é você mesmo. Jesus conta com você. É você que ele vai usar, é você que ele vai levantar, é você que ele vai erguer para ganhar esse país para Cristo. Ele pode contar contigo? Nós estamos em 2020. Ele pode contar contigo? Pergunta aí, pergunta. Pergunta esse irmão abençoado aí, pergunta ele. Parece que ele está meio desanimado, acho que ele engordou uns 2 quilos depois dessa festa. Eu engordei uns 3. Se não engordei mais. Ele está até triste. Ele quer fazer um jejum na segunda-feira. Já falou que vai fazer um detox. Já até se inscreveu na academia. Fala para ele: Jesus pode contar contigo? A agenda de Deus vai sobressair sobre a sua agenda. A vontade de Deus vai sobressair sobre as suas vontades. Se isso acontecer na tua vida, meu filho, você vai ser o camarada, a mulher, ou a criança, o jovem, adolescente mais feliz da terra. Mas por quê? Porque ele disse: a tua minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei qualquer coisa, assim será feito. Porque ele sabe que quem está em Cristo, quem está nele, que a palavra, ele produz 30, 60 e 90 por 1. Como o pai honra o filho que traz alegria para casa, assim é Deus que é o nosso Pai. Quando eu trabalho para Ele, o céu trabalha para mim. Quando eu movimento na terra para que o reino dele cresça, Ele vai na minha casa, Ele vai na minha empresa, Ele vai nos meus negócios, escancara. Alguém olha e diz: que é isso aí? Isso foi Deus que fez. O milagre é Ele que produziu. Esse ano, define as prioridades das tuas metas, e dentro das suas prioridades coloca lá mais comunhão com Ele, mais intimidade com Ele, mais porta fechada com Ele, mais entrega a Ele. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, vou jejuar mais. Foi prioridade. E dentro dessa lista da intimidade, da prioridade, da intimidade com Ele, o que vem depois, tu não vai lutar com as suas forças, porque pelas forças a gente até vai, mas chega uma hora que cansa. Mas quando a gente entrega na mão dEle, aquele que não tem jeito para a gente resolver, Ele entra e resolve. Ele muda. Ele quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele transforma o filho que está dando dor de cabeça para ser uma bênção na casa dele.
Ele transforma a garota que está dando canseira. Deus coloca na casa para glorificar o nome dele. Já tentou de tudo, não consegue pagar as contas. Jesus entra com recurso. Sabe a mentira do diabo? Ele diz assim: ei, tu consegue sozinha, rapaz. Ei, mulher, tu consegue sozinha. Pela sua capacidade, não precisa de tanta entrega. Não precisa de tanto Deus assim, não. Você é inteligente. Você vai. Você consegue. O diabo é mentiroso. Que a Bíblia diz que tudo que Deus nos dá não acrescenta dor. O que adianta conquistarmos tudo que precisamos pela nossa capacidade e força e ser tudo destruído na frente? Filho que não honra pai, pai que não honra filho. O que adianta a gente ter todas as riquezas do mundo e não durar 3, 4 gerações, porque o que vem atrás vem comendo tudo como um devorador? O que adianta ser rico, próspero e estar no 3º, 4º casamento? Uma vida desgraçada, perdida, derrotada. Só há sucesso em Cristo, irmão. Aonde a palavra é pregada, aonde há princípio bíblico na mesa, aonde há respeito, isso tudo quem faz é o Senhor dos Exércitos, através da palavra. O que está precisando lá em casa para mudar, pastor? Sem medo de errar. Sabe o que está precisando? Palavra. 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 É pão sobre a mesa, é palavra. É oração, é jejum, é palavra. E as hostes do inferno vai bater em retirada. Levante essa mão e dá glória. Busca Deus, resiste o diabo, e o texto diz que ele fugirá. Fala, seu irmão, ele vai fugir. Mais forte, ele vai fugir para bem longe da sua casa, da sua família, onde a palavra for prioridade. Lá em casa, final de semana, que a vida é corrida, mas no final de semana a família está reunida. Ninguém come enquanto a mãe, que serve todo mundo e fica por último para lhe servir, não senta na mesa também para comer. Porque a mãe serve todo mundo e quando ela olha para sentar, todo mundo já comeu. Se bobear, está levantando da mesa. E se bobear mais um pouquinho, ela almoça sozinha. Lá em casa, serve todo mundo, enquanto ela não sai. E senta, ninguém come. De vez em quando alguém rouba uma batata. Ó, eu vi. Pegou a batata? Eu vi, tá? Tá todo mundo com fome. Mas ninguém come enquanto a mulher não senta na mesa para comer. Quando a gente começar a aplicar a palavra dentro da casa, as coisas começam a mudar. Quando o sacerdote, que é você, homem da sua casa, começar a aplicar a palavra, as atitudes começam a mudar. Porque passa, não é eu que acho, mas é a palavra que diz. Quer brigar comigo? Não briga não. Briga com Jesus, porque está na palavra. Vocês estão aí, crente? Um dia cheguei em casa, numa casa, a criança rodava para lá e rodava para cá. Aí a mãe disse assim: eu não sei o que eu faço com essa criança, pastor.
palavra. Palavra unja a tua vara com óleo e dá uma varadinha. Porque a Bíblia diz que o pai não pode deixar de corrigir o filho. Não pode bater na cara. Mas bate na bundinha dele, pega um chinelo, põe um pouquinho de azeite, fala assim: ô, está consagrado. A mãe vai embora. Falei, isso aí não é oração não, isso é atitude. Um dia lá em casa falaram isso também. Mas você vai bater, vou. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que eu posso. E vai fazer o quê? Eu falei, receba o cumprimento do varão que desceu, tome. Palavra. Quando a sua casa estiver enxertada da palavra, o capeta vai dizer: vou mudar para a casa do vizinho, vou para o outro lado da rua. Por quê? Porque Jesus entrou nesta casa, a palavra entrou nesta casa. Se você está sentindo da glória, meu filho, tem presença do Eterno aqui. Quando eu sigo Jesus de longe, eu termino aqui. Tem uma terceira consequência. Ele acaba negando a Jesus. Lucas 22, 54 ao 57. Olha o que diz o texto. Então, prendendo, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. 57. Porém ele negou. Ele o quê? Ele o quê? Mais forte, ele o quê? Dizendo: mulher, não o conheço. Quando eu passo a seguir Jesus de longe, uma das consequências finais, são várias, mas eu quero parar aqui, eu acabo negando a Cristo. Tu é crente? Eu não. Tu é o quê? Eu sou simpatizante. Um dia, olha essa. Uma determinada pessoa falou assim: pastor, estou muito triste. Falei, por quê? Porque eu estava com meus amigos, e os meus amigos falando mal de crente, olharam para mim e disseram: você é diferente. Nós gostamos de você, porque você é diferente. Eu falei: aonde está a tristeza da sua alma? Sabe o que é tristeza, pastor? Que eu não estou fazendo diferença nenhuma no meio deles. E quantas vezes a gente nega a Cristo? Porque eu sigo de longe. Eu estou igual Nicodemos, crente 007. Nicodemos ia encontrar Jesus de noite. Porque que não queria que ninguém visse seu título de dia. Tenho vergonha de carregar a Bíblia. Tenho vergonha de dizer que sirva a Deus. Mas por quê? Porque eu estou seguindo tanto de longe que o meu testemunho já está embaçado. Ninguém no meu serviço sabe que eu sou crente. Aonde eu vou, ninguém sabe que eu sirvo a Deus. E se perguntar, eu digo: não, não. Pedro está dizendo, andou com ele 3 anos e 6 meses. Estão perguntando para ele: tu conhece? Ele diz: eu nunca vi. Vocês estão aí, crente? Tem um silêncio. Um dia eu estou descendo o elevador da minha casa no Rio.
Vi uma mulher pegando uma Bíblia dessa mãozinha e colocando dentro da bolsa. Só que era a mais problemática do condomínio. E ninguém sabia. É o crente 007. O maior problema de todo mundo. Nas reuniões, no condomínio, vai voar, os outros vão bater. Falei, meu Deus. Um dia ela está descendo o elevador, eu entrei. Ela entrou, parou no andar. Ela entrou, pegou a Bíblia e colocou dentro. Falei, senhora é crente? Ela falou, não. Só foi na igreja. Falei, é? É. Você só vai na igreja? É. E pelos anos que a senhora vai na igreja, ai, irmão, mexe com o crente cheio, não. Perguntei para ela, quanto tempo a senhora vai no culto? Ela falou, tem muitos anos. Mas eu não sou batizada. Mas a senhora vai ao culto há quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos, 1 ano, 6 meses. Irmão, independente de ser batizado ou não, já conhece muita coisa que isso é verdade, o que é certo e o que é errado. Vamos, irmão, você está aí, irmão? Você está no culto? Você pode correr para onde você quiser, tu sabe o que é o certo e o que é errado. Marcos 8, versículo 38. Oito, 38. Portanto, qualquer que entre essa geração adulta ou pecadora se vergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Eu brinquei com alguém, que o nome é Sara. Quem tem nome bíblico não tem nem para onde correr, e nem tampouco se esconder. Se alguém chegar no escritório e dizer assim, tudo bem, tudo bem. Seu nome, Sara. Você é crente? Não tem como falar daquilo, não. Rebeca. Jesus está dizendo, aquele que se envergonha de mim, Filho do Homem é ele. Aquele que se envergonha de mim, naquele grande dia, eu vou me envergonhar dele. Porque quem me nega aqui, será negado lá em cima, diante do meu Pai. Mas aquele que me confessa aqui, entrará pelas portas eternas lá em cima. Aquele que não se envergonha do meu nome, eu também não envergonharei. Eu também não vou envergonhar. E de maneira nenhuma será lançado fora. Mas aquele que não se envergonha, ele vai vir na glória, estará na glória do seu Pai, com os santos anjos. Pastor, o que é isso? Ano de servir. Para servir tem que me posicionar. É isso que eu quero para a minha vida. Quero Cristo como atenção, como tudo, como primórdio no meu coração. Não quero servir de longe, mas quero estar bem perto dele. Para quando ele precisar de mim, eu disser a ele, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Se coloque de pé nessa noite. Nesse primeiro culto desse ano, Deus está dizendo a você, a mim e a nós, é tempo de se posicionar.
Deus conta com você, guerreiro. Deus conta com você, guerreiro. Vamos orar junto, irmão. Deus, nessa noite estamos aqui diante da Tua presença. Deus, nessa noite nós vamos nos posicionar diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos aprender a servir, meu Pai. Usa a minha vida nessa noite, Pai. Entregamos a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Temos compromisso contigo, que a sua misericórdia nos sustenta este ano, como o Senhor nos sustentou em 2024. Que nós possamos dar fruto para o teu reino, Deus. Deus, nos use pela sua infinita misericórdia como instrumento vivo na terra, para resgatar pessoas que estão à margem, aonde a sociedade não quer, a família não quer, mas o Senhor não rejeita ninguém. Usa nossas vidas, Deus, como um testemunho vivo nessa terra, como um arauto da tua palavra, para que possamos produzir muito fruto. Esse ano é um ano de servir, de amar e servir. Coloque mais amor em nosso coração pelo nosso próximo, seja ele quem for. Que possamos amar mais, criticar menos. Que possamos servir mais, meu Pai, sem esperar a recompensa da terra, porque a recompensa vem do Senhor dos Exércitos. Nos use para servir mais, Deus, independente da classe social, da cor, do status, porque a recompensa não vem daquele que está sendo servido, mas a recompensa vem daquele que nos chamou, que é o Senhor dos Exércitos, meu Pai. Usa nossas vidas, meu Pai, mesmo que para uns vão nos chamar de bobos, deixa chamar. Nosso compromisso é com o céu, é contigo, Deus. Nosso compromisso é com o Senhor que nos chamou. Coloque mais amor ainda em nosso coração, pelos gratos, ingratos, porque a recompensa vem do Senhor. Nos ensina, Deus, a entender que o Evangelho não tem a ver comigo, tem a ver com o outro que precisa. Que a graça do nosso Deus, eterno Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Então diga: Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe a tua família.